Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa segunda aula de gestão ambiental. O tema da nossa aula de hoje é gestão ambiental em âmbito global, regional e local. E aí, como é que acontece a gestão nessas diferentes escalas? Algumas questões para a gente ir aí processando, pensando na resposta enquanto a gente vai discutindo o assunto aqui. Então eu quero saber, como ocorre a gestão ambiental a nível global? Quem fiscaliza? Existe um órgão ambiental que fiscaliza o mundo inteiro? Qual é a diferença de gestão regional e gestão local? Qual é o limite, né? Onde está essa fronteira? Como a economia interfere nas questões ambientais? Ela interfere? Sim ou não? Como? A gente vai saber um pouquinho a respeito de uma analogia chamada tragédia dos comuns, que é muito aplicada nessas questões ambientais. E o que vocês acham? A atitude de vocês na casa de vocês pode ter um impacto mundial? Então vamos lá, vamos falar mais sobre esses tópicos. Bom, primeira coisa, a gente tem que ter em mente que problemas ambientais globais exigem ações globais, para que se tenha realmente uma efetividade dessas ações. Então a gente tem alguns marcos históricos. A primeira vez que ocorreu uma convenção para se falar dos problemas ambientais de âmbito global foi em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Então pensem comigo, antes disso nunca se tinha conversado de uma maneira organizada a respeito das consequências ambientais que os países poderiam estar provocando. Vamos lembrar que a Revolução Industrial, ela começou no século XVIII, né, por volta de 1700 e alguma coisa. Então, a gente está falando aí de quase 2 séculos de uso intensivo dos recursos naturais, para que então tivesse aí essa primeira reunião para discutir efetivamente os impactos causados pelas atividades humanas. Então, 1972 em Estocolmo foi aí caracterizado que realmente as ações antrópicas causam impactos no meio ambiente e que isso precisava vir de uma ação entre países, um acordo multilateral, que esses países trabalhassem em prol do meio ambiente. 20 anos depois, ocorreu então no Rio de Janeiro a Eco 92, que foi também um grande marco. Nesse momento, os países quiseram verificar o que tinha surgido como resultado da primeira reunião. E ali constatou-se que não se tinha estabelecido métricas para poder acompanhar algum resultado que as ações pudessem repercutir. Então, nesse evento do Rio, em 92, foi estabelecida a Agenda 21, que realmente tinha metas para poder aí se ter um desenvolvimento sustentável. Foi nesse evento que também foi descrito o significado de desenvolvimento sustentável, que a gente vai falar, vai relembrar, porque a gente já falou dele daqui a pouquinho. Então aqui a gente passou a ter metas, objetivos concretos, né? E não apenas, temos que fazer. Não, agora os países que assinaram esse acordo na Rio 92 tinham metas a serem cumpridas.
tinha como medir o que estava sendo feito. 20 anos depois, ocorreu a Rio+20, com a intenção de verificar se os países estavam cumprindo as metas da Agenda 21. Porém, nem todos estavam. Foi fato que já se tem, né, já era possível verificar ações com resultados, porém ainda abaixo do esperado. E foi na Rio+20 que se deu aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês já devem ter ouvido falar, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estabelecidos pela ONU, em que tem-se então, dentro daquela esfera do desenvolvimento sustentável que a gente comentou na aula passada, sobre social, ambiental e econômico, tem-se então 17 pontos que abrangem todas essas conexões. E daí a gente vai ver então as 17 daqui a pouquinho. Um parâmetro muito utilizado como métrica para as ações globais é a emissão de carbono. Se a gente for analisar, o Protocolo de Kyoto, o Protocolo de Paris, são acordos mundiais que visam reduzir a emissão de carbono, a emissão de CO2 principalmente. Mas por que o CO2? Porque se a gente for analisar gases de efeito estufa, existem gases muito mais intensos na questão de conservação de calor do que o CO2. Por exemplo, o metano, CH4, ele é 21 vezes mais potente em manter o calor atmosférico do que o CO2. Mas então por quê? Bom, alguns gases de efeito estufa, por exemplo, óxido de enxofre, ele é específico de algumas indústrias. Então, não é um bom parâmetro para a gente analisar as mais diversas atividades humanas. Já o CO2, ele está presente na maioria das consequências de origem antrópica. Então, se a gente for analisar, por exemplo, queimadas, queima de combustível fóssil, industrialização, então se a gente for analisar os efeitos, as causas que mais têm impacto mundial, a gente sempre vai ter aí significativa emissão de CO2, tá? Então ele tem uma quantidade muito representativa. Se a gente acompanhar então a redução dessa emissão, a gente está de certa forma verificando redução do impacto também. Tá? Então é por essa razão que o CO2 é usado como parâmetro. E por que, né, o controle desses gases? Bom, vocês já devem ter ouvido falar do efeito estufa. O efeito estufa é vilão? Não necessariamente. Na verdade, a gente precisa do efeito estufa para manter as condições adequadas de vida no nosso planeta. Sem esse efeito natural, então o efeito estufa é um efeito natural da Terra, sem ele a gente teria um calor ainda mais insuportável aqui na superfície da Terra e à noite seria extremamente frio, porque todo o calor de radiação recebido durante o dia se perderia no espaço. Então esse efeito estufa traz condições de vida para a Terra. Ele é um efeito natural, ele não é nocivo. Porém, com o passar do tempo e com as consequências aí das mudanças climáticas, isso tem se intensificado. E é como a gente já discutiu, as mudanças climáticas estão diretamente ligadas aos impactos causados pelas atividades do homem. Então, cada vez mais
essa camada, né, esses gases vão ficando presos na atmosfera, intensificando o efeito estufa, que é o que a gente chama então de aquecimento global. Então, o aquecimento global é uma intensificação do efeito estufa. E é esse aquecimento global, que é um impacto ambiental global, que a gente deve trabalhar para minimizar. As consequências de um aquecimento global é o que a gente tem visto, né? Ano após ano a gente está aí acompanhando, né? Derretimento das geleiras, mais e mais furacões. O Brasil era um local que não tinha, né, esse tipo de evento meteorológico. Hoje em dia a gente tem tornados na região sul, né? Então a gente vai vendo que a atmosfera ela é dinâmica e acaba tendo aí respostas, né? Ação e reação. Queimadas, né? No Brasil a gente não tem. As queimadas que ocorrem aqui, elas são realmente causadas pelo homem. Aqui a gente não tem autocombustão de florestas, né? Como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia. Todos os anos a gente vê, né, as pessoas tendo que sair das suas casas porque começou um incêndio florestal. Então, a gente está vendo isso com cada vez mais frequência. Outra consequência das mudanças climáticas é o excesso de chuva e a falta dela, né? Tá certo que em certas regiões, desertos, aqui no Brasil, na área da Caatinga, né, no ecossistema da Caatinga, já é comum não ter uma pluviosidade alta. Porém, nós observamos que outras regiões tendem a apresentar um desequilíbrio na dinâmica de chuvas. Ora chove muito mais do que o esperado, e daí a gente tem toda a consequência de alagamento, deslizamento. E por outra hora a gente pode ter também situações de seca. Aqui no estado de São Paulo, a gente vê isso, né, como realidade. Em verões a gente tem uma chuva muito intensa, onde pode ocorrer deslizamentos, sempre aparecem no noticiário, né? Na região litorânea, Santos, Caraguatatuba, sempre tem problema de deslizamento, né? Por serem cidades que têm ali a serra, né? Tem a encosta. E também já passamos por situações de seca, né? Muito relacionado às mudanças climáticas, né? Um desequilíbrio na dinâmica atmosférica causa secas em períodos que deveriam ser chuvosos. Então, a gente vai observando que a natureza está desregulada, né? Existe a teoria de Gaia, né? Em que se vê a Terra como um ser vivo. E ela entrou num estado harmônico que foi onde foi possível ter a vida. Porém, a gente está trazendo à tona muita da energia que ela já processou, depurou e guardou, né? Por exemplo, o petróleo. Então, ali é uma energia que ela já processou, digeriu e armazenou. E a gente está trazendo isso à tona de novo, né? Então, está causando um desequilíbrio no estado natural da Terra. E a intensificação das radiações solares, né? Então, a gente tem uma diminuição do ozônio protetor da Terra, né, na atmosfera. O ozônio, vamos relembrar um pouquinho, ele não faz bem para os seres humanos e outros seres vivos aqui na troposfera, né, onde a gente habita. Mas ele é um gás essencial na estratosfera. Ele serve como uma película protetora para evitar que excesso de radiação chegue na superfície. Com outros gases fazendo aí reação com esse ozônio,
a gente tem uma diminuição da camada de ozônio, permitindo então que a radiação chegue de forma muito mais intensa aqui na superfície, causando problemas de pele, tendo consequências aí para a agricultura, enfim, várias consequências indesejáveis podem vir por conta dessas reações atmosféricas. Quero destacar aqui, a fase atual da gestão ambiental global se caracteriza pela implementação e aprofundamento dos acordos multilaterais, que incorporam a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Então, aqui está a resposta para aquela pergunta: existe um órgão ambiental mundial? Não existe, tá? Mas e os objetivos da ONU? A ONU não é um organismo mundial? A ONU é uma convenção em que representantes de vários países buscam acordos multilaterais, tá? Então a gente não tem lei mundial, a gente não tem um organismo único que cuide das questões ambientais no mundo. A gente tem a ONU, que é uma associação de países que buscam debater e implementar acordos, né? Acordos, não é lei. Então não existe assim uma multa para um país que não cumpre um acordo. É um acordo, né? E como um bom acordo, se eu faço a minha parte, eu espero que você faça a sua. E o que é desenvolvimento sustentável mesmo? Vamos lembrar. Então, é aquele desenvolvimento que une social, ambiental e econômico. Trazendo assim de forma contextualizada, né? Então o desenvolvimento que visa utilizar os recursos naturais sem abrir mão da disponibilidade desses recursos para as gerações futuras. Então é o direito de usarmos, mas também pensando nas próximas gerações, que elas têm direito também, né? Então a gente não pode de maneira alguma pensar em esgotar recursos nessa nossa geração, porque as outras ainda virão. Então, deve ocorrer de maneira equilibrada, respeitando a dinâmica da Terra. E daí, nesse sentido, buscando o desenvolvimento sustentável, é que na Rio+20 deu-se aí, então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vocês já devem ter visto também em algum lugar. Então, se a gente for analisar, olha só, erradicação da pobreza está bem relacionado às questões sociais, fome zero e agricultura sustentável também, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. Então esses 5 itens iniciais estão bem focados nas questões sociais. Água potável e saneamento, então a gente já tem uma integração aí da saúde humana e meio ambiente. Eu preciso ter uma água de qualidade, eu preciso oferecer água de qualidade e tratar essa água. Energia limpa e acessível. Aqui vou aproveitar, existe energia limpa? Existe alguma fonte que é realmente zero impacto? Será? Então, assim, quem fez avaliação de impactos comigo sabe a resposta, né? Não existe, gente. Energia limpa, ela vem muito mais como um marketing do que realmente ser uma energia isenta de impactos. Toda e qualquer fonte de energia gera impactos ambientais, tá? Então, energia limpa e acessível. Acessível para atender a todos, né? Então a gente está aí também incluindo a questão social.
Trabalho decente e crescimento econômico. Opa, então a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de condições saudáveis de trabalho e sim, promover o desenvolvimento econômico. Muitos veem desenvolvimento econômico e sustentabilidade como coisas controversas, né? Como se um não conversasse com o outro. Ou eu desenvolvo economicamente ou eu preservo o meio ambiente. E daí o desenvolvimento sustentável vem justamente para isso, para unir esses dois. Eu posso desenvolver economicamente sim, levando em consideração as questões ambientais. O item 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Então, tudo que vem aí para trazer essa inovação, trazer questões de infraestrutura para o desenvolvimento. Redução das desigualdades. A gente já falou no item 5, igualdade de gênero, mas todas as outras desigualdades sociais, raciais, regionais, né? Então, redução dessas desigualdades. Buscar aí implementar cidades e comunidades mais sustentáveis, aplicando energia renovável, trazendo questões de saneamento. A gente não tem uma comunidade sustentável se ela não tem, por exemplo, coleta de esgoto, que é saneamento básico. Então, trazer isso aí como responsabilidade, como um objetivo. Consumo e produção responsáveis. Dentro da indústria, pensar no que realmente preciso, no que pode ser feito, ter aí esse consumo e produção sustentáveis, pensando nas consequências, produzir o que realmente precisa, né? E não ser algo avassalador, que senão isso gera também consequências. Ação contra a mudança global do clima. Então, é trabalhar de forma conjunta. A gente não tem resultados globais se realmente todos não estiverem de acordo e fazendo em prol disso. É claro que ações locais, se cada um de nós, e daí vem a resposta para a outra pergunta lá do início, se cada um de nós cuidarmos do nosso espaço, então eu cuido da minha casa, das questões ambientais da minha casa, procuro colaborar nas questões do trabalho, e daí cada um onde convive, e se todo mundo fizer isso, a gente passa a ter uma ação global. Vida na água, então a gente está falando aí das questões ambientais e de vida de outros seres, né? Tudo depende da água. Então, se a gente tem água de qualidade, a gente está buscando aí um equilíbrio ambiental. Vida terrestre, a mesma coisa, né? Outro ecossistema, né? Mas se a gente tem aí a busca de condições adequadas para todos os seres vivos que habitam a superfície da Terra, a gente está buscando formas sustentáveis e harmoniosas de convivência. Paz, justiça e instituições eficazes. Então, dentro de cada instituição, de cada nação, a gente tem organismos que acompanham isso, né? Que podem promover ainda mais esses objetivos. Se eles forem eficazes, isso vai ser realizado de forma mais efetiva. Parcerias e meio de implementação. Então, é muito comum a gente ver, né, uma indústria fazendo parceria com alguma ONG ou fazendo parceria com preservação de áreas, né? E isso é importante, essa integração, porque estamos todos conectados. Então, esses são os objetivos de desenvolvimento sustentável que estamos, né? O Brasil é um país signatário desses objetivos e estamos aí buscando implementar. Quando a gente faz um projeto de pesquisa aqui na faculdade, uma das coisas que a gente tem que colocar no nosso projeto é
quais são os objetivos que estão sendo aplicados nessa ação. Então, tem que deixar isso claro, né? Quando vocês forem aí participar, né, de busca de financiamentos, sempre legal trazer quais são os objetivos de desenvolvimento que vocês estão colaborando. E é assim, então, que ocorre a gestão ambiental global. Então, não existe um organismo que fiscalize globalmente, mas existem os acordos multilaterais que buscam aí, né, ter um respeito mútuo pelo planeta que habitamos comumente. Gestão ambiental regional. Então, a gente entra numa esfera menor de espaço, né, físico, onde as ações de desenvolvimento sustentável vão agir. Na gestão ambiental regional, tem 3 frentes de trabalho. Então, tratamento regional, dado a problemas ambientais globais. Então, por exemplo, uma região do Brasil que busque implementar de forma conjunta para atingir alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Vejam, é aquela região que está trabalhando em conjunto. Então, é uma ação regional que visa contribuir globalmente. Então, a diferença entre gestão global e gestão regional está realmente na área que aquilo está acontecendo, na abrangência física daquilo que está acontecendo. Outra frente são as iniciativas que pretendem alcançar efeitos em 2 ou mais países. Então, por exemplo, a preservação da Amazônia. A Amazônia se estende vai além do Brasil, né? A gente faz fronteira com Peru, Bolívia, também tem parte desse ecossistema. Então, por exemplo, esses países, eles podem fazer um acordo regional de preservação desse bioma. Então, esse seria um exemplo aí de mais de um país trabalhando em uma ação regional. Medidas a partir de blocos econômicos. Então, por exemplo, vamos supor que a União Europeia, né, todos os países que fazem parte da União Europeia façam uma ação de pró-ambiental. Então, isso também é entendido como uma ação regional. Então, vejam, o regional, ele não tem um limite de área, tá? Ele é menor do que uma ação global, porém, ele pode ir 2 cidades, uma região toda, um estado, 2 países, 3 países, tá? Então, não existe essa limitação do que é o regional. É muito comum, quando a gente fala desses acordos multilaterais, também tentar entender o que é a tragédia dos comuns. Vou passar um vídeo, depois a gente comenta mais sobre o que é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Em 1968, um professor da Universidade da Califórnia, Garrett Hardin, publicou um artigo chamado A Tragédia dos Comuns. Para entendermos essa parábola, vamos a um exemplo. Imagine uma cidade fictícia chamada Santa Lúcia. Nessa cidade existe um pasto comum no qual qualquer fazendeiro pode alimentar seu gado. Não existem restrições para o número de animais que podem ser mantidos no referido pasto e, portanto, cada fazendeiro tende a manter o maior número possível dos seus gados
na terra comum. Enquanto a terra for abundante, ou seja, tiver terra o suficiente para todos, a terra comum vai funcionar bem e todos tendem a ficar satisfeitos com a situação. Entretanto, com a relativa prosperidade que Santa Lúcia passa a ter, a população da cidade acaba aumentando consideravelmente e o número de cabeças de gado também aumenta. Os fazendeiros, buscando maximizar seus ganhos, colocam todas as suas cabeças de gado para pastar na terra comum. Com o número crescente desses animais usando pasto e uma quantidade fixa de terra, em algum momento a terra vai deixar de ser abundante. Além disso, com esse uso excessivo, a terra vai perder a capacidade de se recuperar e, portanto, ficará estéril. Sem o pasto, Santa Lúcia, que outrora tinha sido uma referência na criação de gado, verá muitas famílias perderem suas cabeças de gado e, portanto, sua fonte de sustento. Mas, Gabriel, por qual motivo a tragédia dos comuns ocorre? Bom, ela ocorre porque, enquanto a terra for de propriedade comum, cada fazendeiro se beneficia de colocar mais animais no pasto, sofrendo apenas parte dos custos da degradação que os animais causam na terra. O autor do artigo concluiu que a solução para esse problema seria criar direitos de propriedade ou algo equivalente. O economista americano Gregory Mankiw também apresenta uma solução semelhante. No caso da terra, entretanto, há uma solução mais simples. A cidade pode dividir as terras entre as famílias da cidade. Cada família pode colocar uma cerca em sua parcela de terra, protegendo-a dessa forma do uso excessivo. Com isso, a terra se tornaria um bem privado, deixando de ser um recurso comum. Esse resultado, de fato, ocorreu durante o movimento de cercamentos na Inglaterra, no século XVII. Bom, esse foi um pequeno resumo sobre o que é a tragédia dos comuns. Para a realização desse vídeo, foram utilizadas como fontes o artigo A Tragédia dos Comuns e o livro Introdução à Economia, de Gregory Mankiw. Então, como a gente pôde ver, eu usei um vídeo da área de economia, né, que eu achei que era um vídeo curto, que dava para entender a essência do que é a tragédia dos comuns. Então, é realmente a questão de usar o coletivo em favor do indivíduo, né? Ali no exemplo do vídeo, a terra que era de uso coletivo acabou recebendo mais vaquinhas, né, mais gado do que a própria terra suporta para poder se recuperar, para outro bando poder vir usufruir. Então, fazendo essa analogia com a questão ambiental, é o mesmo que se nós, a nossa geração, todos os nossos habitantes aqui da Terra, usufruísse ao máximo, porque é comum, a Terra é de todos, né? A natureza é de todos, então a gente pudesse consumir ao máximo tudo, transformar isso em lucro para os nossos bolsos, sem pensar nos futuros que vão vir habitar aqui. Ou então, alguém, uma indústria, um país, usufruir, emitir gases poluentes sem pensar na consequência que isso vai ter para as outras pessoas, para os outros seres vivos, né? Então, isso também se aplica aqui na área ambiental. Dando continuidade, e a gestão ambiental local? Então aqui a gente vai realmente entender como as nossas ações, uma ação de dia a dia, pode interferir nas questões ambientais. Numa indústria que vocês forem trabalhar com gestão ambiental, é uma gestão local. Ressalto aqui, pouco adiantam as iniciativas de gestão nos níveis globais e regionais se não forem acompanhadas de iniciativas nacionais e locais, que é realmente onde a gente faz. Existem os acordos, mas onde as pessoas realizam é no âmbito local, é no âmbito nacional, né? É no interior dos estados nacionais, em suas localidades, comunidades, organizações, que ocorre efetivamente
as ações de gestão ambiental. Então é nesse contexto, nessa escala, que a gente vai realmente ter ações efetivas. Por isso pergunto para você, o que você faz na sua casa? O que você faz no seu ambiente de trabalho para poder aí contribuir com as ações de gestão ambiental? Então, por exemplo, acordos globais e regionais devem ser incorporados na legislação para que então se tenha uma força de lei para que as ações ocorram. Por exemplo, em alguns locais se faz uso de carroças, né, por tração animal, cavalo, burro, enfim. E isso não é um respeito para com os animais. Se a gente for olhar lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, preservação da vida terrestre, né? Então, usar o animal nessa atividade não é uma prática sustentável. Então, algumas cidades vêm aí implementando, né, a proibição das carroças. Poxa, professora, mas um cara, né, um senhor que seja carroceiro e só tem o cavalo como propriedade, ele não vai conseguir trabalhar se ele não tiver o cavalo ali para ajudar, né? Então, assim, busca-se outras alternativas, né? Bicicleta, mas daí é o homem que vai sofrer. Mas quando o homem sofre, ele balanceia, né, o seu esforço. Então, o animal não. Aliás, esses animais são submetidos a chicotada, falta de água, alimentação inadequada, né? Tá certo que não são todos. Existem aqueles que usam o animal de forma respeitosa, né? Mas, infelizmente, a maioria sofre de maus tratos. Então, esse é só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo de uma ação, né, que visa aí interromper maus tratos aos animais. Então, a ideia é pensar global. Eu quero realmente ter um mundo mais sustentável, eu quero ter um mundo mais harmonioso, e o que eu posso fazer? A minha ação é local. Então, eu, como indivíduo, como cidadã, posso sim ter atitudes de preservação, ter atitudes que busquem a melhor eficiência dos recursos naturais. Vocês podem até me perguntar, o que você faz na sua casa, professora? Então, assim, além da questão de buscar economia, né, de água e energia, eu separo meus resíduos aqui em Primavera. A gente tem, né, a coleta seletiva pela cooperativa dos catadores, né? Então, ela, pelo menos na minha rua, passa segundas e sextas. Então, separo. Eu não chego a separar plástico, de papel, metal, né? Eu separo os resíduos secos, limpos. Por que a gente deve limpar os resíduos antes de descartar ou de colocar para reciclagem? Não é para facilitar a reciclagem, não é para a indústria gastar menos água e sabão, não. É uma questão social. Se vocês em algum momento tiverem a oportunidade de visitar uma dessas cooperativas, vocês vão ver que os trabalhadores ali mexem com os resíduos com as mãos, né? Então imagina que desagradável, lata de molho já apodrecido, leite, né? O leite fica com um odor muito desagradável. Imagina as pessoas tendo que lidar, são pessoas tendo que lidar com isso no seu dia a dia, né? Então, assim, tomou um iogurte, passa uma aguinha. Mas eu vou gastar água. Gente, mas dentro do consumo total de água de uma casa, isso é muito pouco. Eu digo para vocês que financeiramente não tem tanto peso, mas é uma ação de cuidado para com o próximo,
né? Com aquela pessoa que vai ali mexer, manusear com aquele material depois de você, certo? E o que mais? Eu coloco baldes no aparelho de ar-condicionado para poder fazer limpeza da casa. Compro roupas de brechó, né? Porque também é uma forma de movimentar, fazer rodízio, né? Todas nós, principalmente mulheres, né? A gente tem aquelas roupas que não usam tanto e tal. Então é uma forma de fazer aí a economia circular. O que mais? Levo as minhas eco bags quando eu vou fazer compra, né? Precisa, né, de saquinho de lixo para pôr um lixo e tal, mas o volume de saquinhos que a gente pega em uma compra mensal é muito superior ao que a gente realmente precisa. Então é aquela questão dos R's, né? Rejeitar, primeiro eu evito, se não tem como evitar, reduzir, mesmo reduzindo, vai ter aí um resíduo que talvez eu possa reciclar, né? E repensar. Então a filosofia dos 4 R's aí, se a gente conseguir aplicar a cada um de nós, a gente já está fazendo muito bem a nossa parte. E eu quero saber então o que vocês fazem em prol do meio ambiente. Escrevam lá para mim no grupo da sala que eu tô curiosa. E daí a gente viu aí então as perguntinhas do início da aula. Como ocorre a gestão ambiental a nível global? Quem fiscaliza isso? Qual é a diferença da gestão regional e local? Tem um limite entre uma e outra? Tem uma fronteira? Como a economia interfere nas questões ambientais? Qual é o paradoxo do desenvolvimento econômico e a sustentabilidade? O que é a tragédia dos comuns? Como ela é aplicada aqui nas questões ambientais? A minha atitude em casa interfere nas questões mundiais? Como? Por quê? Respondam isso e a gente, mentalmente, e a gente já vai estar aí processando os tópicos da aula. Beijo, pessoal. Até a próxima.